De Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, verso de número 33. Lucas 23, 33. 33 e 34. Jesus aqui já está crucificado. E na cruz, ele fala 7 frases, as 7 últimas frases de Jesus antes da morte e ressurreição. No verso de número 23, Lucas registra a primeira delas. Diz assim: mas eles insistiam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Lucas 23, do 33, eu estou lendo 23. Vamos ler o 23 e o 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Agora vai comigo até o verso de número 33. O 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Mais uma vez, o 33 e o 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode repetir junto comigo essa frase? Vamos lá, somente a frase que Jesus disse, 1, 2, 3 e... Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos de novo, mais uma vez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão e pela Tua presença no nosso meio. Fala conosco, dirige-nos, que a Tua boa mão possa, ó Deus, tomar o nosso coração, ministrar sobre a nossa vida e nos dar graça. Fala conosco e nos ensina, ó Deus, nessa noite, que os nossos ouvidos estejam verdadeiramente abertos e os nossos corações receptivos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Queridos, há muitos discursos que marcam a história. Há muitos discursos que a gente para e lembra desses discursos. Um dos discursos que recentemente foi feito e que foi muito comentado foi o discurso da posse do presidente do Brasil. Muitas pessoas comentaram sobre como a esposa dele discursou em Libra e aquilo impactou a nação, né? Quem assistiu o discurso da... É Michele o nome dela, né? Que nome bonito, né? Quem assistiu o discurso da Michele? Levanta a mão aí, quem assistiu? Quem assistiu, porque ela não falou, né? Ela fez mímica. E alguns maldosos... Oi, Libras, mímica não, oh Jesus. Ela fez o discurso em Libras, e Libras são gestos, né? Os sinais brasileiros. E ela fez o discurso em Libras, e alguns muito maldosos disseram que entenderam mais o discurso dela em Libras do que o da Dilma falado. O povo é maldoso mesmo, né? Mas bem, um discurso que ficou marcado, tanto é que alguns comentaristas disseram que o discurso dela falou mais forte do que o discurso do próprio presidente. Foi um discurso que falou forte. Há um discurso que ficou na história e que muitos comentam dele, e tem uma frase em inglês que ele disse: I have a dream. Eu não sou bom em inglês, então, I have a dream, eu tenho um sonho. Quem lembra quem foi que discursou e falou isso? Quem? Martin Luther King, você está vendo? Foi um discurso eu tenho um sonho de que todas as raças sejam livres e sejam consideradas iguais. I have a dream. Esse homem fez um discurso eloquente, poderoso, que muitos aplaudiram. E até hoje, os nossos jovens sabem quem foi que fez esse discurso, que já se passaram alguns anos. Houve outros oradores fortes e poderosos durante a história da humanidade, mas nenhum teve um discurso tão poderoso que estremeceu o céu, a terra e o inferno, do que aquele que discursou do alto de uma cruz,
com seus braços, suas mãos, as suas pernas pregadas numa cruz, ensanguentado, fez o discurso que não somente marcou a humanidade, mas marcou também a esperança para todos aqueles que viessem a crer no nome dele. Jesus Cristo fez um discurso na cruz, e esse discurso de Jesus teve somente 7 frases. 7 frases bem rápidas. Hoje nós lemos uma delas, e nas próximas quartas-feiras eu quero refletir nessas frases junto com vocês. Quais foram as últimas 7 frases de Jesus na cruz do Calvário? Essa é a primeira das 7 frases. Imagine essa cena: uma cruz levantada no meio do horizonte, outras 2 cruzes postas, uma de cada lado, no meio delas é a de Jesus, cada lado um ladrão e Jesus no meio. Jesus morreu do mesmo jeito que ele viveu. A Bíblia nos diz que ele veio para buscar os filhos perdidos da casa do Pai, que ele veio para buscar e salvar os pecadores, aqueles que tinham se perdido, e ele vive ao lado dos pecadores, ele come com pecadores, ele ora e liberta pecadores, e ele morre também ao lado de pecadores. A maneira como ele vive é também a maneira como ele se entrega, mas ele veio não para farrar com os pecadores, mas para transformar a vida daqueles que estavam em pecados e dizer para eles a esperança e a salvação para todo aquele que crê. Eu vim não para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para libertar aqueles que estão oprimidos. E quando chega a hora de morrer, Jesus é morto dessa maneira, entre eles. Eu quero te convidar a voltar um pouco a 2000 anos atrás e reviver um pouco toda essa cena. Queridos, quando uma pessoa está por morrer, todos querem ouvir o que ela tem para dizer, porque o que a pessoa vai dizer nos últimos momentos da vida, muitos de nós achamos que serão frases importantes, e Jesus vai pronunciar 7 frases importantíssimas, 7 frases que vão marcar a história e podem e irão também marcar a nossa vida. A primeira, a quarta e a última frase que Jesus dirige, a primeira, a quarta e a última, são orações, e as outras são só frases de declaração. A primeira frase há um poder muito grande nela, eu quero ler de novo, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira coisa que Jesus diz na cruz é Pai, aleluia, Pai, perdoa-lhes. Aqui eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não coloquei as divisões como é de costume lá em cima, mas se você quiser anotar, eu recomendo que você anote aí. A primeira frase, ela tem alguns significados poderosos. Em primeiro lugar, na cruz, aprendemos que em todo tempo devemos depender do Pai. Todo tempo devemos depender do Pai e enxergar o Pai em todas as circunstâncias. Ele ora mantendo comunhão com aquele de onde vem toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Queridos, Jesus Cristo começou o seu ministério orando e ele termina o seu ministério orando. Ele começa o ministério buscando a presença do Senhor e ele conclui o ministério também orando, termina o ministério dessa maneira. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nessa vida se não aprender a viver como Jesus viveu, dependendo do Pai em todo momento, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força do Pai, sabendo que nós muitas vezes passaremos por dificuldade, mas podemos contar com a presença do Pai. Porque é que muitas vezes vivemos uma vida de dor e de sofrimento. Porque nem sempre conseguimos enxergar a presença do Pai no dia da dor e da agonia. Na hora da morte, quando Jesus abre a sua boca, ele tinha convicção: o Pai está aqui e o Pai está me ouvindo. Então ele diz: Pai. Querido, ele tinha uma coroa de espinho furando a sua cabeça, mas isso não o impediu de enxergar o amor do seu Pai, e não o impediu de ter a convicção de que o Pai o estava ouvindo, mas a sua cabeça estava espremida, não com uma dor que o Dorflex poderia resolver.
Não com uma dor que você chama a Neuza e resolve, porque essa dor a Neuza não resolveria. Mas apesar de uma coroa de espinho, ele diz: Pai, as suas mãos estavam pregadas, não poderiam ser estendidas para curar os enfermos como outrora ele fez, mas a sua boca estava livre para clamar: Pai. Isso não o impedia de orar. Seus discípulos o tinham abandonado. Aquele momento só estava João diante dele. Ele não poderia ensinar os seus discípulos naquele momento, mas ele poderia dizer: Pai, e orar, e clamar, e falar com o Pai. Queridos, quando surgem dificuldades em nossas vidas, quando surge o desemprego, quando o filho passa por um acidente, quando o médico diz que há uma enfermidade que não tem cura, quando nós enfrentamos uma dor, uma traição, uma angústia, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere, quando alguém nos apunhala, quando nós estamos diante de dor, diante de sofrimento, muitas vezes nós pensamos: vou deixar a igreja, vou abandonar isso. Deus se esqueceu de mim. Mas diante da traição, da angústia, da dor, do sofrimento, do momento mais difícil, quando ele estava sendo abandonado e crucificado, Jesus Cristo ora dizendo: Pai, Pai, sei que tu estás me ouvindo. Pai, sei que tu estás aqui. No meio do sofrimento, da dor, da lágrima, da agonia, da morte, da perseguição, dos insultos, do sangramento, ele não permitiu que nada o impedisse, melhor dizendo, de falar com o Pai. E nada daquilo era sinônimo de que o Pai o abandonara. Nada daquilo era sinônimo disso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na cruz Jesus nos ensina coisas poderosas. E na cruz ele me ensina e ensina a cada um de nós que a dor não é sinônimo de que o Pai se esqueceu de nós, mas pode ser sim sinônimo de que Ele é o único que pode nos confortar no momento de dor e de angústia. Porque o próprio Jesus já tinha dito: no mundo vocês terão aflição. A minha pergunta para você essa noite é: você é capaz de enxergar o rosto do seu Pai, apesar de passar necessidade? Você é capaz de enxergar o toque da graça e da presença do Pai, apesar do desemprego, apesar da agonia, apesar do choro, apesar do sangue, apesar da dor, apesar da enfermidade, apesar dos filhos se afastarem, apesar do cônjuge o abandonar? Sabe por que eu estou falando nesse momento a pessoas que estão vivendo situações as mais distintas possíveis? Alguns que ouviram da medicina uma notícia trágica, outros que ouviram do juiz uma notícia ruim, outros que ouviram do cônjuge, dos filhos, dos pais, de alguém que não vai ter jeito, que a dor, que a agonia era pior do que você imaginava. Mas diante de tudo isso, diante da rejeição, diante da traição, diante da dor, diante de negar, diante de toda essa situação da cruz, abandonado pelos discípulos, odiado pelas multidões, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido, agoniando, Jesus Cristo é capaz de dizer: Pai, Pai. Estava tudo escuro. Diante da dor, os nossos olhos se escurecem. Mas no mais profundo do seu coração, ele sabia que o Pai estava ali. A minha pergunta é: você tem sentido a presença do Pai no meio da dor? Porque Ele está aí. A gente vive um cristianismo que não é bíblico, que diz assim... Eu lembro uma época que a minha mãe ficou enferma, e aí aqueles amigos de Jó, e os amigos de Jó, algumas vezes, eles são piores do que o diabo. O diabo, algumas vezes, até fala: olha, esse camarada está melhor do que eu podia imaginar. Os amigos de Jó, quando Jó estava enfermo, foram lá acusá-lo.
E eu me lembro quando minha mãe ficou muito enferma, uma certa ocasião, e atacou a psoríase, e a psoríase virou reumática, e as unhas dela começaram a soltar. Algumas pessoas a procuraram e disseram assim para ela: você não está em pecado? Não tem alguma coisa escondida? Não tem alguma coisa que você precisa confessar? Sabe por quê? Porque a gente pensa que se nós estamos passando dificuldade, é porque Deus está nos punindo e esqueceu de nós. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, vivendo tudo aquilo que Ele estava vivendo, Ele sabia que Ele estava no centro da vontade do Pai, e apesar da dor, apesar da angústia, apesar da agonia, apesar da perca, apesar da rejeição, Ele sabia que o Pai estava ouvindo, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E chegaram até minha mãe e falaram: Ruth, você tem algum pecado, você tem alguma coisa escondida, deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Jó não tinha nada escondido, Jesus não estava em pecado. Nós não estamos aqui neste mundo para poder viver somente flores, nós estamos aqui neste mundo e alguns dias enfrentaremos espinhos, mas eu quero te dizer que ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, o Pai está conosco, a vara e o cajado nos consolam, ainda que estejamos diante de um adversário, o Pai prepara um banquete para nós, ainda que estejamos presos, o Pai aparece conosco, ainda que estejamos na fornalha ardente, o Pai anda conosco no meio da fornalha. Não é o desemprego, não é a dor, não é a enfermidade, não é a traição, não é a angústia que são sinônimos de que Ele nos abandonou, mas tudo isso pode ser prova de que o Pai está conosco e precisamos ouvir a voz do Pai neste momento. A primeira coisa que eu aprendo na primeira frase de Jesus Cristo, aleluias, é que no mais alto da dor e da angústia, podemos falar com o Pai. E se você está enfrentando um dia difícil, um dia de dor, um dia de angústia, ouse falar com o Pai, ouse ser confortado e consolado com o Pai, ouse ser abraçado pelo Pai. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, que para mim é muito especial, é que na hora da agonia, Jesus diz: Pai, mas qual é a oração que vem na sequência? O que é que ele clama na sequência? Ele diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode pedir isso comigo? Diga assim: Pai, diga bem forte: Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos falar a verdade aqui, eu e você, vamos abrir o jogo. Se nós estivéssemos diante da morte, da enfermidade, talvez nós oraríamos, talvez nós dobraríamos os nossos joelhos, mas o que é que nós faríamos neste momento da dor? Provavelmente eu dobraria o joelho e diria: Pai, sara-me, cura-me dessa enfermidade. Se estivermos enfrentando um dia mau de desemprego, nós oraríamos e diríamos: Pai, abre uma porta de trabalho. Isso não é lógico, sim ou não? Amém? Ou tem mais alguém que é diferente aqui? Amém, irmãos? Amém. A gente faria isso. É normal alguém fazer isso. É natural alguém fazer isso. E se nós estivéssemos numa prisão, o que é que nós faríamos? Pai, me livra dessa prisão. Me livra dessa complicação. Me liberta dessa situação difícil. Mas ali está Jesus, cravado numa cruz. E sua primeira frase é Pai. Mas a continuação poderia ter sido: tira-me, liberta-me, apazigua a minha dor, alivia o meu sofrimento. Qualquer ser humano oraria isso. Mas, queridos, ele aqui não está vivendo como Deus, mas como o homem. Alguns até dizem assim, na segunda frase eu vou falar mais sobre isso. Alguns dizem assim: não, Jesus Cristo era Deus, sim. Mas o apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou servo, e como menor servo lavou os pés. Ele só pode ser o meu modelo e o meu exemplo se ele for homem como eu e você, sujeito a pecado, a dor, a angústia, a sofrimento e a choro e a lágrimas. Porque como eu vou imitar o Filho de Deus
se ele não se tornar filho de homem. Mas ele se torna nosso modelo. Porque como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E agora, como homem, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de dificuldade, ele poderia ter dito: apazigua, alivia minha dor na cruz. Ele até diz lá no Monte das Oliveiras: se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Mas lá na cruz, depois de luta, depois de batalha, na hora da agonia, Jesus não ora por ele, ele ora pelos outros. E os outros que ele ora não são seus amigos, isso é mais complicado ainda. Ele não ora agora pelos seus familiares, ele não ora: Pai, tem misericórdia dos meus irmãos, Pai, cuide de minha mãe. Ele não ora pelos bons cidadãos de Jerusalém, não. Sabe por quem ele ora? Ele ora pelos seus inimigos, por aqueles que os esbofetearam, por aqueles que bateram nele, por aqueles que o espancaram, por aqueles que o pregaram, por aqueles que o cuspiram em seu rosto, por aqueles que o colocaram uma coroa de espinho. Jesus ora por seus inimigos e pede: Pai, perdoa-lhes. Ah, meu irmão, na cruz do Calvário, Jesus vive aquilo que ele pregou nos dias bons. No Sermão do Monte, em Mateus, capítulo de número 5, ele diz assim: perdoe os seus inimigos. E ele chama os seus discípulos e prega assim: perdoe aqueles que os ferem, e se alguém te roubar uma capa, dê a túnica também. Agora, na cruz, ele vive a sua própria mensagem. Ele sai da teologia, ele sai das belas palavras e entra na realidade do perdão, e ele pratica aquilo que ele pregou. A minha pergunta para mim mesmo e para você é: nós somos capazes de orar pelos nossos inimigos? Nós somos capazes de orar por aqueles que nos ferem, por aqueles que nos trazem o mal, por aqueles que roubam a nossa noite de sono, por aqueles que nos traem, por aqueles que nos negam, por aqueles que fazem o mal para nós, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem? Nós somos capazes de orar por aqueles que estão falando mal de nós? Talvez, se estamos vivendo dias bons, dias saudáveis, dias com a poupança cheia, fica mais fácil, com a família unida. Nessa circunstância, talvez até a gente se anima a orar por algum inimigo. Mas e condenado à morte por um câncer? E chorando na agonia de um quarto onde ninguém está vendo, sem um centavo no bolso, com a família despedaçada, esfrangalhada por causa de um erro de alguém. Será que nós seríamos capazes de orar pelos nossos inimigos? Talvez há alguém que seja capaz de perdoar, que fez algum mal, mas e orar e clamar? Perdão não é fácil. Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem dor. Na cruz, Jesus estava sofrendo. Na cruz, Jesus estava jorrando sangue, gota a gota, sua vida estava indo, abandonado pelos seus discípulos, esquecido pelos amigos, caçoado e sendo insultado pelos seus inimigos, carregando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, sofrendo profundamente. Ele experimentava um sofrimento mental, físico, emocional, espiritual, profundo naquela cruz. E se ele abrigasse mágoa no coração, só iria piorar. Mas na cruz ele ora por aqueles que estavam fazendo mal. Ao perdoar, ele não somente estava praticando aquilo que ele tinha pregado, mas ele estava também aliviando a dor da sua alma. Sabe por quê? Porque o perdão não vai beneficiar quem te feriu. O perdão vai beneficiar o seu coração. Pai, perdoa.
Perdoa ele. Porque guardar ressentimento, guardar mágoa, guardar ódio, guardar rancor, é tomar veneno esperando que alguém morra, mas quem está morrendo devagar é você mesmo. O perdão traz benefício para aquele que libera o perdão. É isso que nós precisamos colocar em nossa mente. Precisamos rogar para que o Pai nos ajude a perdoar aquele que nos traiu, aquele que fez um mal para nós. E se você estiver guardando mágoa no seu coração, com certeza você não tem paz. Você vive uma angústia, você não dorme. E algumas vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas dizem assim, não, eu não tenho mágoa não. Eu pergunto assim, tá, mas é aquela pessoa que te fez algum mal, quando ela chega numa festa que você está, como é que é? Tem vontade de ir embora porque o clima fica pesado. E quando você vê aquele que falou aquilo, como é que é? Já perdoei. A única coisa que eu queria é que ele fosse atropelado, só. 7 dias na UTI, saísse de lá aleijado para ver o que é bom. Ou alguns até canta aquele louvor lá. Aquele louvorzinho assim, bem abençoado, sabe? Aquele louvor de quem está perdoando mesmo o inimigo, que te viu passar na prova e não te o quê? Te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Olha lá, vai te ver bem. Vai estar entre a plateia e... Como é que é? E você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Ai, que coisa mais... Vai estar lá na plateia, mas você vai estar aqui. Ô, crente! Tem nada a ver isso aí com isso aqui. Quem te viu você passando na prova e não te ajudou, você vai orar por ele, e na hora que você puder, você vai jogar ele para o palco e vai dizer, Pai, tem compaixão, tem misericórdia, abençoa, libera graça, unge, ó Deus, salva, liberta e dá vida para essa pessoa, porque o único que sofre é quem não libera perdão. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho o seu inimigo, mata você, o seu coração vai se tornando um depósito de lixo. E você precisa de verdade olhar para dentro de você, porque é difícil a gente chegar a isso. Algumas vezes a gente guarda a mágoa de alguém da igreja, algumas vezes a gente guarda a mágoa do pastor, porque ele devia ter me ajudado, ele não me ajudou. Não, eu não tenho mágoa, mas eu também não quero mais saber, eu também não vou mais acreditar, eu também não vou mais confiar, eu também não vou mais andar com ele. Eu quero te pedir, eu não estou te acusando, eu quero te rogar em nome de Jesus que você diga, como o salmista falou, sonde e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Eu vejo maridos, esposos, esposas dizendo, eu perdoei, mas na hora da briga, a primeira coisa que faz é tacar na cara. Se você ainda está armado com alguma coisa que te fez, é porque você não perdoou, porque quando você perdoa, você abandona diante do altar do Senhor, e você não se torna mais nem promotor de acusação, nem juiz, você se torna tão somente intercessor, dizendo, Pai, abençoe ele, abençoe ela, porque ele não sabe o que faz. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se não há mágoa de verdade, porque a gente fala, eu não tenho mágoa. Sabe que assim, ele não me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar ele. Isso é coisa do diabo, irmão, que coisa mais besta. Como que a igreja tem coisa... Como que a gente pode... Deixa eu te falar um negócio. Pensa que o Filho de Deus, na cruz, pregado, se aguentando, morrendo por causa daqueles miseráveis que estão lá embaixo. Agora ele olha para eles e olha para o céu e diz, Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que ele está fazendo. E nós achamos que estamos no direito de não liberar perdão para alguém. Nós estamos achando que estamos no direito de não liberar perdão para alguém diante daquele que nos perdoou de tanta miséria. Pai, perdoa-lhes. E ele ora pelos inimigos. Você já perdoou?
Perdoou seu marido, perdoou sua esposa que te traiu, perdoou o pai que não te reconheceu como filho, perdoou aquele que te abusou, perdoou de verdade aquele filho que te jogou o nome na lama e fez empréstimo e não pagou, perdoou aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente que pegou emprestado e nunca devolveu? Ou será que o seu coração está assim ainda como um depósito de amargura e de lixo? A terceira e última coisa que eu vejo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A terceira e última coisa que eu vejo é que a cruz, e a primeira frase de Cristo na cruz, representa perdão de Deus para toda a humanidade. O Calvário nos traz perdão de pecado. O preço dos nossos pecados foram cravados em Jesus Cristo, com as palavras de Cristo: Pai, perdoa-lhes. Ele orou por aqueles que estavam ali, Ele orou pelos piores que estavam ali, mas Ele orou também por mim, Ele orou por você, Ele orou por aqueles que estavam diante deles, e Ele orou por aqueles que iriam pecar lá na frente, Ele orou pela minha vida, e Ele clamou, e Ele continua clamando diante do Pai, e dizendo: perdoa, porque não sabe o que faz. E a pergunta é: será que Deus respondeu essa oração? Sim, aleluia. Porque logo depois dessa oração, havia 2 ladrões que também estavam criticando, e antes dele fazer essa oração, eles estavam dizendo: se tu és o Filho de Deus, tira-te a ti mesmo daí, e o outro também julgando, mas de repente ele ora, e um deles para de criticar e vira para o outro e diz: rapaz, nem nessa hora você pode 1 minuto sequer honrar Ele. Nós estamos sendo julgados por aquilo que fizemos, mas Ele não. Ele está sendo condenado sem nenhum pecado, e vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Sabe quando é que esse homem fala isso? Depois que Jesus diz: Pai, perdoa-lhe. Aquele homem já é tocado pelo impacto da resposta da oração de Jesus Cristo. A segunda coisa que acontece é que quando Jesus diz a última frase: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento a Bíblia diz que o centurião era o comandante de 100 soldados, era o homem responsável pela crucificação, era o homem que estava chicoteando, era o homem que estava fazendo mal. A Bíblia diz que na hora que Jesus falou: está consumado, entrega o meu espírito, são 2 frases, a gente vai pregar nelas mais para frente, o véu do templo se rasga do lado de dentro, e o centurião diante da cruz olha e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Sabe por que aquele homem foi perdoado? Porque os olhos dele puderam ver. O Senhor Deus fez abrir e cair as escamas dos olhos daquele homem, e ele viu que diante dele estava Jesus. Ele ouviu Jesus dizendo, e ele falou: esse só pode ser o Filho de Deus, e se arrependeu. A terceira e última coisa que com certeza mostram isso é que em Atos, capítulo de número 3, há um sermão poderoso de Pedro. Capítulo 2 e 3, há um sermão. E Pedro prega. E quando Pedro prega, 40 a 50 dias depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que uma multidão vem batendo a mão no peito, dizendo: eu crucifiquei Jesus. Eu me arrependo. Há perdão para mim. Imagine essa cena, volte comigo a mais ou menos 3.000 anos atrás. A oração de Jesus na cruz é ouvida na glória 40, 50 dias depois. Jesus ora por aqueles que estavam fazendo mal por eles, aqueles terríveis homens. Agora, 50 dias depois, Atos diz que vem correndo um homem e diz: Pedro, eu cravei a mão dele na cruz, há perdão para mim. E Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados, e os seus pecados serão perdoados. Imagina que vem outro homem correndo e diz: Pedro, os pés deles fui eu que amarrei, fui eu que bati, o sangue pulou no meu rosto. Tem perdão para mim. Pedro olha e diz: se você está arrependido, a graça, a misericórdia e a perdão de Deus para a sua vida.
Há um outro que vem correndo e diz: Pedro, fui eu que fiz a coroa. Eu vi o sangue dele descendo quando eu cravei a coroa. Tem perdão para esse mal tão terrível que eu fiz. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa, disse Pedro. Sabe por que eu estou falando isso essa noite? Porque eu sei que eu estou pregando também para um grupo de pecadores que precisam se arrepender e alcançar o perdão de Deus em sua vida. E eu também estou pregando para um grupo de pessoas que está orando pelo seu filho que ainda não se arrependeu, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu amigo. Deixa eu te falar, Deus ouve e responde a sua oração. Eu quero te incentivar essa noite a orar e dizer: Pai, perdoa ele, Pai, perdoa ela, Pai, salva ele em nome de Jesus, salva ele, salva. Mas se quem sabe você entrou aqui essa noite dizendo: eu que sou o miserável, eu que sou o pior de todos eles, há perdão para mim? Eu te digo, Jesus Cristo está clamando por você. O apóstolo Paulo diz que ele continua clamando diante do Pai por mim e por você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça comigo. Curve a sua cabeça. Será que no dia da dor, será que no dia da angústia, será que no dia da provação, você pode experimentar a presença do Senhor? Será que